E do jeito que a coisa está andando e pelo que as pistas que o ministro Dias Toffoli já deu, Vitor Irajá, nosso boa tarde, você chegando para começar a tua jornada aqui, depois seguir pelo Arena CNN, num ponto que já estava dado que seria praticamente certo que teria essa judicialização, essa discussão no âmbito do judiciário, que é a decisão do Congresso de propor essa mudança, mas não propor como uma PEC convencional, propor uma PEC que está mexendo justamente no artigo 5º da Constituição, como a gente já trouxe ontem, Luísa Martins também nos ajudou a avaliar, que trata das garantias individuais, do direito à vida privada, que o ministro mencionou, ou seja, que é uma das cláusulas pétreas da Constituição, que se este Congresso quer, de fato, tornar como uma questão crucial da nossa Constituição a proibição de qualquer tipo de posse ou porte de drogas, talvez o mecanismo correto fosse convocação de uma Assembleia Constituinte, pondo fim a uma Constituição que dura já mais de praticamente quase 4 décadas, talvez a mais longeva das nossas Constituições, se a gente levar aquelas que foram discutidas de fato pelas pessoas e não impostas como a primeira Constituição da época do Império. Boa tarde, bem-vindo. É isso, Yuri. Boa tarde para você, para a Débora, para a Jussara. Boa tarde a todos. Yuri, a gente percebe, né, esse posicionamento do ministro Dias Toffoli em reação, na verdade, àquilo que está sendo discutido no Congresso Nacional, em reação àquilo que já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. É mais um episódio exatamente dessa briga entre os dois poderes e me chama a atenção, Yuri, na verdade, o posicionamento do presidente Lula em relação a esse assunto. A gente sabe que o PT tem tentado, né, não se manifestar, ficar à parte dessa discussão, porque não quer se envolver de uma forma muito significativa com uma preocupação eleitoral, exatamente para não ser atacado, para não ser acunhado ali de apoiador de usuários ou de traficantes ou do crime organizado. Então, o PT tenta se afastar dessa discussão, mas o presidente Lula fez uma certa crítica ali em relação ao que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, dando coro, inclusive, para muitos dos críticos ao que foi decidido pelo Supremo em relação à descriminalização do porte de maconha. Disse que essa matéria, o ideal seria que fosse tratada pelo Congresso Nacional. Agora, a gente vê que, de fato, o Congresso Nacional se debruça sobre o tema exatamente num movimento de reação ao julgamento que se dava no Supremo Tribunal Federal, com um viés completamente oposto, né? Para deixar mais dura a legislação em relação às drogas. Com certeza isso vai ser judicializado, isso vai ser levado ao Supremo Tribunal Federal e a expectativa, pelo menos a perspectiva, é de que a partir dessa judicialização, então, a gente consiga ter um ditame, né, uma legislação mais clara em relação a esse assunto. Porque o que o Supremo decide nessa semana, por exemplo, em relação ao porte de maconha, né, é que o limite para diferenciar ali o usuário e o traficante seria de 40 gramas. Mas isso por enquanto, porque há uma interpretação também de que o Congresso Nacional vai ter que deliberar sobre esse assunto. Então ainda a gente está navegando num cenário, né, muito escuro, muito tortuoso em relação a essa legislação. E agora temos, né, novos episódios a vir a partir, evidentemente, da tramitação da PEC das drogas e uma possível judicialização e o processo, né, esse projeto parar no Supremo Tribunal Federal de novo. Muito obrigada, Vitor Irajá, Jussara Soares.